Então, agora eu vou chamar o Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele é servidor da Justiça Federal da Paraíba desde abril de 93, tem formação superior em gestão financeira, é ex-professor de matemática financeira por mais de uma década, e ele é coordenador do coletivo Técnicos em Ação. Virtualmente, muitas pessoas participam. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Gostaria de, inicialmente, agradecer a Eliana Leocádia, parceira de luta antiga, foi ela que me convidou. Estou muito feliz de estar aqui no Citraeng, que é um gigante da nossa categoria, e me dirigindo a vocês todos. Queria aproveitar para agradecer o Citraeng pelo apoio que está dando a chapa na eleição do meu sindicato, o Sintrajuf da Paraíba, né? As razões são muito importantes, eu vou explicar para vocês as razões disso tudo. Eu sou um militante da causa dos técnicos. Recording in progress. Eu não sou nada além disso. Militante da causa dos técnicos, em particular dos técnicos sem especialidade. Eu entrei à luta em 2011, e nessa época, Eliana estava, muita gente de Minas estava, James Magalhães, Júlio Brito, Rosilene, tanta gente, Alvilene, Verinha, tanta gente estava conosco, e a gente precariamente se reunia numa lista de e-mails. Exatamente, era e-mail. E aos poucos a gente começava a arregimentar técnicos judiciários para a luta em prol do INS. Né? Porque já em 2011, a gente tinha a sensação clara de que não havia o reconhecimento do nosso cargo, os ocupantes do cargo estavam sendo explorados pela administração. Né? Para todos, os técnicos do PJU eram uma massa de 60% de pessoas de nível médio. Mas, na verdade, o nível de exigência estava crescente, né? Começou a avançar, já com a criação do CNJ, já com o estabelecimento de metas a serem alcançados no âmbito do judiciário. O CNJ começou a estabelecer metas, e os técnicos são cobrados, e ainda são mais cobrados ainda hoje, não só em termos quantitativos, mas qualitativos também, porque houve um avanço tecnológico e o trabalho do técnico passou a ser bem mais cerebral. E o nosso trabalho diário na luta pelo INS era muito difícil, porque não existia recurso tecnológico como hoje. Né? Então a gente também enfrentava resistência de algumas entidades. Algumas entidades, inclusive, faziam de tudo para que o tema não chegasse à base. Nós sabíamos disso. Houve uma luta forte para a criação do primeiro Incotec, primeiro e único. Né? Eliana foi uma gigante, James também. O pessoal de Minas sempre foi protagonista na luta pela valorização dos técnicos. Nós sabíamos, sempre tivemos consciência do fosso injusto, e sabíamos que enquanto a gente estivesse naquele contexto de nível intermediário, dificilmente a gente iria avançar para reduzir o injusto fosso remuneratório entre os cargos de técnico e analista. O primeiro passo teria que ser o INS. Então, foi criado o Movatec no Facebook, né? E Eliana e James administraram, começou a trazer muitos técnicos para a luta. O INS passou a alcançar mais pessoas, o conceito do INS, mas técnicos começaram a tomar frente da luta. Depois a gente criou o Técnicos em Ação, o TEA. Eu passei a administrar, agora já foi no WhatsApp. Vai completar 10 anos agora. 14 ou 17 de dezembro, vou até consultar.
10 anos de terra. Veio o Munitec, NS Livre. O Munitec foi criado por Júlio Brito, por Eviania, por Verinha. Né? Veio o NS Livre, criado por Vicente do Ceará, grande liderança também. Frente Base Aguerrida, da Lei de Pernambuco. E apareceram outros técnicos. O bom disso tudo é que existe uma nova geração de técnicos que estão prontos para lutar pelo cargo também. Né? Não podemos esquecer que a nossa luta começou mais ou menos em 98, com os técnicos de Brasília. Nossa, eles é que sofreram, eles carregaram o piano. Quando a gente olha aqueles PLs dos anos 2000, PL remuneratório, quase todos tinham uma emenda do INS. O texto não era muito sofisticado, tinha algumas brechas, tinha aquela história, não, o técnico faz trabalho de analista. Aí dava brecha para rejeição. A gente não pode arguir isso. Né? Mas tínhamos pessoas que não deixavam a luta morrer. Né? Conseguiram sustentar a luta por toda a extensão da década de 2000. Eu entrei em 2011, aí veio a minha geração de luta, né? De Eliana, James, Júlio e tantos outros, Rosilene, o pessoal da Bahia também. Depois já veio uma outra geração, Nélia, Liana, Valquíria Valesca, Rose e tantos outros. Nélia, falei. Apareceu uma nova geração, Nathalie, Ovilenda da nossa época também antiga. Nathalie, aí tem Karine, tem um pessoal do 185, que hoje está à frente da Anatec Juiz, né? E conseguimos o INS, né? Temos que agradecer a FENAJUF, essa conquista, como também agradecer a proposta da FENAJUF, apresentada na plenária de Belém do Pará. Pelo menos na minha opinião foi a melhor proposta que apareceu, contemplou todos os cargos, todos os segmentos, ninguém foi esquecido e temos que lutar por ele. O meu sindicato ele vai passar por um pleito eleitoral semana que vem e tem uma chapa que tem a missão de encerrar de vez a filiação do meu sindicato à FENAJUF. Né? E a gente soube que há um sindicato grande por trás disso, talvez com a intenção de criação de uma federação paralela, não sei. Mas a gente reagiu, o pessoal me convidou para compor uma chapa, né, de oposição a essa ideia, porque no contexto dos técnicos judiciários, o nosso contexto, a gente teria uma queda muito grande, que seria um sindicato a menos técnicos para se reunir. Nós temos todo um legado de luta do INS, a gente só conseguiu as coisas porque a gente se reuniu. E a gente se reunia nos eventos promovidos pela FENAJUF. A gente não pode desfalcar de mais um sindicato. Né? Nós conseguimos o INS, é lei, está sendo discutida na ADI, infelizmente, mas a valorização do cargo não pode se esgotar no INS. A gente tem que valorizar o cargo, né, em termos remuneratórios também. Ontem, muito gentilmente, Nélia e Rose foram me apanhar no aeroporto. De lá a gente foi para um restaurante do aeroporto. Fiz meu prato, olhei o preço do quilo, R$ 129,90. Já pensou? Ainda bem que eu tenha botado pouquinho. Eu botei bem pouquinho feijão, um pouquinho de arroz, um pedacinho de cupim e um pouquinho de purê. Paguei R$ 50 por isso. E fico pensando, o técnico não merece esse tipo de coisa. Porque o técnico é muito cobrado no PJU. Eu fui convidado
em 2015 pelo Sintrajude para palestrar. Eu ia defender o INS e um analista da Bahia, um analista de TI, ia se opor ao INS. Um negócio forte, estilo de técnico. Foi uma guerra e depois foi facultada aos técnicos judiciários presentes que falassem o que quisesse. E uma técnica disse: eu tenho sorte de ter nascido, né, em berço de ouro, vamos dizer assim, porque quando eu comecei a trabalhar, né, nas atribuições do cargo, isso em 2015, eu não conseguia. Estava com medo de ser demitida nas avaliações. Minha família vendeu um apartamento para custear um curso de direito, para eu trabalhar bem, porque o cargo de técnico estava muito complexo, né? Então, o que eu tenho a dizer é que os técnicos, eles têm uma missão a cumprir, né? Conseguimos o INS, está na lei, precisamos avançar para a justa remuneração, valorização remuneratória. Esses 85% de proporção remuneratória com o analista, particularmente acho perfeito. Eu acho que realmente retrata com fidelidade o trabalho que é desempenhado por técnico e analista. Há uma diferençazinha, né? Mas a proporção remuneratória atual, perto de 61%, eu vou cravar em 60%, até para fim de cálculo aqui. Ela é enganosa. O trabalho do analista, né, em relação ao trabalho do técnico, ele não traz plausibilidade para essa proporção remuneratória de 60%. É injusto para a gente. Então temos que manter a pegada e 60% quando entra na carreira, né? não, Porque se os ajustes sempre são lineares, vai chegar um momento que o técnico vai ganhar 40%, 35%. não é. O valor maior. Você vai ter uma... É 60% em relação aos padrões correspondentes. Ah, sim. Um do técnico, um do analista, dois do técnico. Aí 60%. Se tiver mais ou menos Não, mas linear, quando tem os maior, aumentos, por exemplo, vai ter um reajuste de 19%, parcelado em 3 vezes. O reajuste do analista é um, o do técnico é outro. Aí vai aumentar. Vai ter um adicional de 30% de pós-graduações. Esse adicional vem, o técnico aumenta 1.000, o deles vai aumentar 2.000. Então, sempre que for ter esses dados, vai chegar um aumento e vai ser 50%, 40%. Como é seu nome? Leonardo. Leonardo Ramos. Eu ia falar mais ou menos sobre o que você falou, eu vou até antecipar. A medida do fosso tem que ser feita em termos monetários, tantos reais, a diferença em reais, a medida do fosso. Porque se não for feita assim, a gente vai legitimar um discurso ardiloso de quem é contra a nossa valorização. O pessoal diz: não houve aumento do fosso porque é um reajuste linear e foi concedido o mesmo percentual, de consequência. Não, mas eu estou falando o contrário. Não, mas é isso que eu estou lhe dizendo, a gente não pode legitimar isso. A medida do fosso tem que ser feita em termos monetários, em tantos reais, e não em termos percentuais. Certo? Porque todo e qualquer reajuste linear aumentará o fosso no mesmo percentual do reajuste. Se houver um reajuste linear de 30%, isso significa que o fosso vai aumentar em 30%. Por isso que o fosso cresce, né? Por isso que, em termos práticos, os analistas sempre tiveram reajustes superiores aos técnicos. Porque na conta deles sempre entrou, a cada reajuste sempre entrava mais reais do que para os técnicos. O Gandhi, então, você há de convir que, por exemplo, se continuar como está, não vai ser só 60%. Vai chegar um momento que vai ser 50%, 45%. Não, vai Eu falo continuar. em termos remuneratórios, em termos de salário. Suponhamos,
vai chegar lá em 2040. Um analista vai ganhar, por exemplo, 40 mil e o técnico vai ganhar 20 mil. É nesse sentido que eu estou falando. O em termos percentuais vai continuar a mesma diferença, mas em termos monetários vai crescer. Em termos monetários. Em termos monetários vai crescer, sempre vai crescer. Sempre. Vai crescer de tal ponto que vai chegar uma hora que vai dar, nós vamos estar ganhando menos. Vai crescer. Se eu não me engano, com essa parcela que vai cair no ano que vem, a diferença vai chegar para uns 9, 10 mil reais. Mais de 10? Nossa, mais de 10. Eu desisti de acompanhar. Já está quase 9, vai ser mais de 10. Vai ser mais de 10. Eliana, Carlos e também Alexandre Magnus me pediu que eu fizesse uma abordagem um pouquinho mais técnica em razão do meu perfil acadêmico. Porque a gente entra num grupo, desses grupos aí das redes sociais, tem um pessoal prometendo milagres, né? Inclusive um dos milagres é o aumento de padrões, e não fundamenta matematicamente. E a gente vê propostas de todo tipo, um desfile de propostas, e ninguém apresenta o argumento técnico, matemático, porque esse tema ele tem que passar pela matemática, né? E eu vou mostrar a vocês como é difícil fazer uma análise matemática nesse tema remuneratório. É muito difícil, e depois vocês poderão olhar até com desconfiança e preferencialmente cobrar desse pessoal. Não, demonstre isso, né? Foi atribuído a mim alguns subitens. Eu vou falar primeiro deles. O primeiro subitem é o dia, a criação do Dia Nacional do Técnico Judiciário. Eu falo desse tema com muita alegria no coração, porque a mãe da ideia está aqui conosco. É uma pessoa que cuida do nosso cargo há mais de uma década, 2 décadas pelo menos, Eliana Leocádia. Ela é a verdadeira autora da ideia, né? Tudo é devido, inclusive ela foi muito feliz na escolha da data, dia 15 de dezembro, que foi a data da derrubada do veto, né? Dia 15 de dezembro. Eu soube que andaram tentando ganhar a paternidade, deturparam tudo, incluíram inclusive os analistas também da mesma data, injustamente. Mas eu quero dizer, eu só reconheço em Eliana Leocádia Borges a autoria desse projeto, desse dia, dessa lembrança, que é justa porque, salvo engano, existe também o Dia do Oficial de Justiça. Se existe o Dia do Oficial de Justiça, por que não pode existir o Dia do Técnico Judiciário? Qual o problema? É isso que eu tinha a dizer. O primeiro item. O segundo item foi a questão das atribuições. Eu só queria acrescentar que essa proposta do Dia do Técnico, apresentada pelo Leocádio, foi feita em Belém. E a gente estava lá e foi aprovada. Então, essa data essa proposta já é dessa data. A parte das atribuições, olha, a gente conseguiu o INS, nós somos ocupantes de um cargo de nível superior, a gente não tem que baixar a cabeça para nenhum outro cargo. Os técnicos, eles têm que se empoderar. E se empoderar não só no aspecto remuneratório, não estou dizendo que a gente tem que declarar guerra, sair brigando com ninguém, não. Mas a gente tem que dizer que a gente não deve nada a nenhum outro cargo no PJU. Não só no aspecto remuneratório, mas também na carreira. E na minha militância lá no TEA, né, eu vi, inclusive minha também, muitas manifestações de insatisfação com a atualização da decisão dos cargos. É a atualização daquela portaria conjunta de vários tribunais e conselhos superiores. E nessa descrição foi colocado que o técnico ele faz um trabalho acessório
e complementar o trabalho do analista. É como se o técnico não tivesse uma identidade própria. E isso daí é muito ruim à luz do artigo 39 da Constituição, que estabelece as regras da formação, né, da política remuneratória em todo o serviço público, que diz que para tanto é considerada as atribuições do cargo, a complexidade, né, forma de ingresso e tantas outras coisas. Ora, nós estamos pleiteando uma proporção remuneratória de 85%, que é o 185, o modal 185. Se descrever nosso cargo dessa forma, quase que um cargo subalterno do cargo dos analistas, vai descaracterizar totalmente esses 85%. Vai ficar difícil a gente obter essa conquista, principalmente que está partindo de nossos representantes. E, quanto a isso, eu acho que é importante que haja esse tema seja trazido ao debate, porque houve 2 plenárias, uma plenária de Belém, em novembro do ano passado, houve a plenária de Natal, em maio. Esse tema não foi pautado. Só depois a FENAJUR publicou algo já em andamento lá no Fórum de Carreira do CNJ. O último CONTEC aconteceu em dezembro de 2022. Ninguém chamou mais CONTEC, então assim, eu como técnico, eu estou me sentindo excluído do debate de um tema muito importante, que diz respeito à carreira da gente. A gente não sabe qual é a repercussão. A gente viu que o STJ está querendo extinguir o cargo em nome da complexidade dos trabalhos lá no órgão. Mas nosso cargo é tempo superior. Né? E a gente sabe que tem um componente, um integrante no Fórum de Carreira que é do CNJ, do STJ. E ele está acompanhando tudo aquilo. Ele não sabe se há um liame entre essa desconstrução que está acontecendo lá no Fórum de Carreira e a decisão do STJ. Eu sei que em 2023 o STJ ele montou uma comissão para extinguir o cargo de técnico. Aí o cargo da gente virou lei. Aparentemente, a portaria foi revogada por outra portaria. Também não sei o motivo, mas eu começo a ver uma conexão. Mas depois desse trabalho no Fórum desse CNJ, eu não sei se eles resolveram revitalizar essa ideia. Não sei, então assim, na programação inicial aqui desse encontro, eu fiquei muito feliz, porque iam discutir a nomenclatura do cargo, né, iam discutir essa questão das atribuições, né, e eu disse mesmo lá no meu grupo, o Citraeng está à frente de tudo. Porque está trazendo aos debates. Porque o grau de aprofundamento do que está sendo debatido, que ia ser debatido aqui, a gente não via nem nos CONTECs. E teve o segundo CONTEC, que foi importante, né, já que foi aprovada a minuta dentro do projeto do INS, de autoria de Júlio Brito, mineiro Júlio Brito. A gente aprovou lá, eu estava presente. Mas de lá para cá foi só água de chuchu, o pessoal chama, né? E vocês estão trazendo, estão presenteando os técnicos, vocês do Citraeng, um debate de altíssimo nível. E isso me faz sentir muito bem representado pelo Citraeng, apesar de, infelizmente, não pertencer à base daqui, à base mineira. Com relação ao outro ponto, que é o reenquadramento... Pois não. Só para esclarecimento, quando você falou que o STJ pretendeu excluir... Quando você disse que o STJ pretendeu excluir a carreira de técnico judiciário, nesse projeto, né, os atuais técnicos, o que seria deles? Não é... Eu nem fui preciso na minha fala, mas obrigado. Existiam cargos vagas para técnico. Excluiu essas vagas e transformou as vagas em vagas para analista, mantendo o impacto orçamentário. Então, com a mesma repercussão financeira, eles contrataram um quantitativo menor de analista do que iriam contratar, quer dizer, querem contratar do que de técnico.
mas o nosso cargo ainda não foi excluído, não foi extinto. Não foi extinto. Né? Foram só as vagas, futuras vagas para técnico. Estava virando uma moda, inclusive o PL que deu ensejo à lei 14.456, a lei do INS, ela nasceu no TJDFT, né? E lá o TJDFT tomou a mesma deliberação do STJ, né? Extinguiu cargos vagos de técnicos e auxiliares e transformou em analista. O TRF6, se eu não me engano, que é aqui de Minas, fez a mesma coisa, né? Inicialmente abriu um concurso só para analistas, parece que extinguiu vagas para técnicos, se eu não me engano, né? Aí o STF vendo esse movimento, que eles se comunicam, obviamente, esses órgãos se comunicam, aí criou por portaria uma comissão para esse mesmo fim. Aí veio o INS e o INS deu sobrevida para o nosso cargo, né? Então é preciso que um empoderamento também na carreira, não apenas no aspecto remuneratório. Tem que haver realmente um melhoramento da nossa carreira. Bom, vamos só fazer o seguinte, gente, vamos tentar deixar o Gandhi falar para render mais, Gandhi, senão depois pode sobrar tempo. Pode ser, gente? E, a princípio, o encontro ia ocorrer em 2 dias, porque o que não falta é assunto para a gente falar, tendo em vista os muitos prejuízos que a gente teve. Se for preciso, a gente tenta arrumar uma sala para continuar amanhã. Pode seguir, Gandhi. Mas aí tenta ser um pouquinho mais objetivo e vamos deixar as perguntas para depois, ok? certo. Objetivamente, né, o pessoal anda discutindo remuneração, está dando muita ênfase a isso. E existem 2 conceitos. A manutenção dos 13 padrões, que é uma coisa clássica, né, histórica, ou uma mudança para um aumento de padrões. Em relação ao aumento de padrões, existe um grupo, infelizmente crescente, né, que aderiu às cegas a essa proposta, né, que até agora não se mostrou vantajosa. Eu, particularmente, lá no TEA tem um monte de defensores, eu disse, olha, aumento de padrões, do ponto de vista jurídico, poderá prejudicar os aposentados, o pessoal que tem direito à paridade e integralidade. Por quê? Uma live, inclusive aqui do Citraeng, que trouxe a Mauri Vieira, ex-diretor-geral do Supremo, ele falou algumas coisas bem perturbadoras. Ele disse, por exemplo, que se a administração aumentar padrões, não haverá um reenquadramento inicial no topo da nova tabela. Porque isso daí tiraria toda a razão de aumentar padrões. E o que fazer com os aposentados? Essa pergunta é boa porque a gente sabe que aposentado, ele não tem mobilidade na tabela remuneratória. Uma vez reenquadrado inicialmente num padrão intermediário, o aposentado vai morrer ali no padrão intermediário, nunca mais vai ter direito a receber os valores do padrão mais elevado. Então a gente teve uma preocupação inicial com os aposentados, lá no meu grupo, a gente levantou essa questão, né, e comecei a cobrar, olha, o mínimo que vocês têm que fazer, os defensores do aumento de padrões, é demonstrar alguma vantagem remuneratória que o aumento de padrões poderia trazer para a categoria. Faça um estudo técnico. A gente publica no site do TEA. E eu passei o ano todo de 2023 aguardando a manifestação, e eles diziam, sempre, né, na retórica, não passava de retórica, que o aumento de padrões era bom, que isso e aquilo, todo mundo vai vencer, né, com isso, e não apresentaram o resultado. Durante a plenária de Belém, aí estávamos no grupo
à parte, eu e as meninas, Nélia, Liana, Valesca, Valquíria, né, Rose. Tinha também duas meninas do Rio, Leandra, Márcia e Isis. Tinha uma menina do Paraíba também, da Helena. Né, a gente fez um estudo e a gente percebeu exatamente o contrário. Aumento de padrões vai causar prejuízo financeiro a todos os servidores. O pessoal da ativa ia ter prejuízo financeiro. Os futuros servidores seriam muito penalizados. Isso porque, à luz da matemática financeira, o principal lema é que você não pode comparar, somar nem subtrair valores que não estiverem situados numa mesma data. Então, se você quiser analisar um valor que está situado no futuro, esse valor, você vai ter que chegar a ele, vai ter que sofrer modificações. Né? Se você quer analisar hoje um valor que está em 2028, aquele valor de 2028 ele vai ter que ser trazido para a data de hoje, 2024. E ele vai sofrer modificações, no caso seria modificação para menos. Aquele valor em 2028 é um mero valor nominal. Hoje ele valeria bem menos. E essa lógica se aplica no aumento de padrões. Quando alguém estende padrões, eu vi uma proposta, eu trouxe até aqui nas planilhas, um aumento de padrões para 25 padrões. Ora, um valor que está no topo da tabela, dessa tabela de 25 padrões, ou seja, daqui a 11 anos, quando você trouxer esse valor para cá, esse valor vai estar muito pequeno e possivelmente bem menor do que o próprio C13 de hoje. A matemática financeira é uma ciência, ela se presta para isso. Eu realmente lecionei matemática financeira por mais de uma década. Preparei incontáveis turmas de auditor fiscal, de banco, isso, aquilo, não sei o quê, que eu passei por todas as situações, né, do ponto de vista acadêmico. Né, e eu estou bem familiarizado com esse tipo de coisa. Assim. Essa questão remuneratória tem que ser tratada de uma forma muito cautelosa, porque é enganosa. É enganosa para todos nós. Né? Então, gente, vamos falar das transformações, né, do capital do tempo. Na matemática financeira, existem dois regimes. Alguém se lembra quais são? Regime de juros simples e compostos. E qual a diferença de um para o outro? A base de cálculo. No regime de juros simples, a base de cálculo permanece a mesma. Então, ele tem um crescimento linear e ele tem um comportamento semelhante a uma progressão aritmética. No regime do juro composto, que é o que acontece no mundo real, os valores se acumulam. A base de cálculo vai se acumulando, tem um comportamento de progressão geométrica, né? E o gráfico dele é uma função exponencial. O gráfico do juros simples é uma reta. Então, os juros compostos, à medida que o tempo ele avança em números inteiros, ele vai crescendo. Entre 0 e 1 do tempo, 0,8 meses, os juros simples serão superiores aos juros compostos. Sempre. Somente nesse intervalo pequeno. E cravado exatamente em um dia, um mês, um ano, qualquer que seja a unidade da taxa, juro simples vai ser sempre igual a juro composto. A partir de então, todo e qualquer prazo acima de 1, os juros compostos serão sempre superiores aos juros simples. Sempre. Aí, nos juros compostos, que é o que interessa, você tem que o montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo. A estrutura é essa, de cálculo.
O desconto, uma operação inversa, o desconto, que a pessoa chama de valor atual, vai ser igual ao valor nominal, que é o valor que vai estar no futuro, dividido por esse fator, 1 mais a taxa elevada a n. Isso aqui é um fator de capitalização, quando você multiplica a base de cálculo. Isso aqui você tem um fator de descapitalização, quando você divide. Nesse caso aí, é um desconto racional, composto ou por dentro. Isso é uma nomenclatura. Existe também o desconto comercial, que ele incide sobre o valor final. Mas, para matemática financeira, o que mais importa é o desconto racional. Então, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: se vocês forem comparar dois valores, esses valores só poderão ser comparados se estiverem numa mesma data. É por isso que quando aumenta o número de padrões, e você olhar a remuneração para o técnico, R$30 mil em 2030, não acho que vocês vão receber R$30 mil, não. Quando chegar em 2030, esses R$30 mil vai estar valendo bem menos. Certo? Toda vez que vocês caminharem para o futuro, vocês precisarão capitalizar, ou seja, incluir juros. Toda vez que vocês voltarem no tempo, vocês precisam descapitalizar, ou seja, retirar juro ou aplicar desconto. Então veja, olha, isso é só para vocês se situarem. Eu vou fazer um diagrama de fluxo de caixa. Minha letra é feia. Olha, isso é horrível, mas é a forma que eu encontrei para que vocês entendam essa palestra. Vamos supor que a gente está na data 0. Vamos supor que no mês 1 existe um capital de 300. No mês 3 existe outro capital de 300. E no mês 5 um terceiro capital de 300. A minha pergunta é: ao total, a gente vai receber R$900 ou não? Não. Por que a gente não pode somar esses valores? Acabei de falar. Porque não estão situados na mesma data. A gente só pode somar valores quando estiver numa mesma data. É aí que está a armadilha do aumento de padrões. Então, a data é um elemento essencial para análise financeira, de qualquer que seja o plano. Por exemplo, se vocês elegerem a data 0, o que é que vai acontecer com esse capital de 300 que está na data 1? Ele vai ser capitalizado ou descapitalizado? Descapitalizado. Escolhemos a data 0, a data 1 está no futuro, e a gente vai trazer todos para a data 0. E vamos aplicar essa primeira fórmula ou a segunda? Segunda. Esse 300 aqui vai ser descapitalizado em quantos períodos? 1, porque vem da data 1 a data 0. Então teremos 300 dividido por 1 mais a taxa elevado a 1. O que é que vai acontecer? Opa! Ih, mano. Com esse segundo capital, que está na data 3, ele vai ser capitalizado ou descapitalizado? Quantos períodos? Quantos meses? 3. Então vamos ter 300 dividido por 1 mais a taxa elevado a 3. E o último, está na data 5, vai ser descapitalizado quantos períodos? 5. Ora,
Quando a gente fez isso, a gente jogou todos esses valores para que data? Para a data zero. Como todos estão na data zero, então a gente pode somar. É assim que funciona o raciocínio financeiro. Certo? Por exemplo, data 4. Só esse exemplozinho para a gente seguir adiante. O que vai acontecer? Olha, a data focal agora é a data 4. O que vai acontecer com o primeiro capital que está na data 1? Vai ser capitalizado ou descapitalizado? Quantos períodos? 3. Que é do mês 1 ao mês 4, 3 períodos. Então a gente vai usar qual fórmula? A primeira ou a segunda? Primeira. Então vamos ter 300 vezes 1 mais a taxa, a gente vai capitalizar 3 vezes, 3 períodos. O que vai acontecer com esse capital? Está no mês 3, ele vai ser capitalizado ou descapitalizado? Quantos períodos? 1. E o que vai acontecer com o terceiro capital, que está no mês 5? Capitalizado ou descapitalizado? Vamos usar qual fórmula? A de baixo. Descapitalizado quantos meses? 1. Então nós teremos 300 dividido. E pronto. Isso vale para qualquer taxa. Aí agora que eles estão na mesma data, ou seja, estão todos na data 4, a gente pode somar, pode subtrair, pode comparar. Certo? O raciocínio financeiro vai ser esse. Eu não vou me aprofundar tanto, né? E esse raciocínio financeiro aqui, andando para o futuro, capitaliza, voltando no tempo desse capitaliza, vai ser o bastante para a gente fazer uma análise do que seria mais benéfico, manutenção dos 13 padrões ou aumento de padrões. É importante que a gente tenha em mente o seguinte: precisaremos de uma taxa, precisaremos do prazo, né? Basicamente isso, precisaremos dos valores e temos que deixar, qualquer que seja a proposta, temos que deixar nas mesmas condições, né? Então, assim, preferencialmente a gente, independentemente de ser 13 padrões, 20 ou 25, vamos analisar tudo num contexto de 35 padrões, que é a carreira completa de um servidor público. E esse N é tempo. N é tempo. N. Esse N é porque é o número de capitalizações ou o número de descapitalizações. Eu nem olhei o relógio, eu tenho quanto tempo, hein? Ô Gante, vamos fazer o seguinte, tenta ser um pouco mais objetivo, porque o seu assunto é muito importante para todos nós. O assunto dele, ou a gente vai para frente, ou a gente vai para trás. E do meu ponto de vista, aumento de carreira favorece ao empregador, não nós que somos os empregados. Mas eu vou te pedir para você tentar ser mais um objetivo. Sim, eu estou pretendendo demonstrar exatamente isso. Eu tenho quanto tempo? Você vai ter o tempo que for necessário. Hein, Delta? Claro. Olha, eu fiz uma preparação para vocês entenderem como é que funcionam as coisas. Porque se eu der um salto vai ficar difícil, porque eu acho que a maioria não conhece essa sistemática. Vou precisar aqui.
Vocês estão vendo aquela tabela de cima? É. Bom, essa tabela da esquerda, ela é a proposta aprovada em Belém do Pará. Todos os cargos. Né? Quando a gente olha a proposta, só tem vencimento básico. Então a gente multiplicou pelo fator 2,4, que é a gage, né? E calculou a remuneração total. Esse percentual que está aqui ao lado é um negócio chamado STEP. Não sei se você já ouviu falar nesse nome, STEP. STEP em inglês é algo parecido com etapa. O STEP nada mais é... O STEP tem muitos conceitos, mas o que importa para a gente é o seguinte, é quanto vai variar para cima um padrão para o outro. Por exemplo, aqui no técnico, o A1 vale R$ 18.188,78. No A2, houve um step de 3%. Isso significa que o A1 vai aumentar 3% para transformar no A2, no padrão A2. O valor do padrão A2. Né? Aí, nessa tabela aqui do meio, nessa tabela do meio, a de cima, eu peguei apenas a proposta para técnicos. Para técnico, pode andar para a direita? É possível descer um pouquinho? Não, desculpa. Subir, então, desculpa. Dá para andar mais para a direita? Vai começar a nossa análise. Se vocês fizerem a soma errada, ou seja, a soma dos valores nominais sem se importar com o tempo, né? Então os valores não vão sofrer transformação alguma, nem capitalização, nem descapitalização, certo? Somando esses 13 valores, o total dá 283.279, não é verdade? Agora, se a gente fizer a soma financeira, a soma correta, e trouxer todos esses valores para a data 1, a data do padrão A1, o que vai acontecer com a remuneração do técnico que está no C13? Todos os valores vão ser levados para o A1. Então, esse valor vai sofrer capitalização ou descapitalização? Descapitalização. Do padrão 13 para o padrão 1, ele vai descapitalizar quantos padrões? 12. 12, não é isso mesmo? Então, o valor dele é esse aqui, olha. Lá em cima está no 13. Ele era... Não consigo... Era 25, né? 25.332. Quando você descapitaliza para o padrão 1, ele vira quanto? Cai para 18. Cai para 18. Né? Então, é importante ficar atento a isso. Esqueci de dizer, a taxa é importante para a gente fazer essa descapitalização. Eu utilizei a taxa média decenal, ou seja, dos últimos 10 anos, pelo INPC. Para ficar uma coisa mais ou menos segura. Deu aproximadamente 6%, eu trabalhei com 6%, não fiz uso de partes, né, fracionais. Então, para uma taxa de 6%, fazendo a descapitalização do padrão 13 para o padrão 1, os 25 mil vale 18 mil. Esse é que tem que ser o raciocínio correto que a gente tem que aplicar quando a gente for analisar qualquer tabela, inclusive com aumento de padrões, principalmente, para não cair em armadilha. Fazendo isso em todos os padrões, todos vão ser remetidos para o padrão 1, não é verdade? Aí eu pergunto, quando fizer isso, você já vai poder somar os valores? Sim ou não? Por quê? Porque estão na mesma data, perfeito. Essa soma
desses valores, ou seja, da proposta da FENAJUF, considerando uma taxa de 6%, a soma vai dar quanto? 280 e poucos reais. Eu aproveitei a mesma proposta da FENAJUF e fiz um ajuste no STEP. O que é que eu fiz? Eu calculei a majoração do A1 até o A13. Deu tantos por cento. E apliquei, como são 12 steps, né? Vocês podem contar das 12 steps. Eu apliquei a raiz duodécima, são 12 steps, já que em juro composto a gente tem que trabalhar com média geométrica, não é média aritmétrica. Então, a gente ficou com o mesmo step, que nada mais é do que a média geométrica de toda a amplitude da tabela do técnico. Aqui você tinha vários steps que variavam 3%, 3%, 1%, 4%, 2%, 2%. E aqui nós vamos ter o mesmo step porque é uma média geométrica. Isso foi estratégico. Aplicando isso, a gente vai obter o mesmo resultado. A soma nominal cai um pouco. Vai para 280 mil. Ali é 283, estão vendo? Que é a soma incorreta. A soma nominal é incorreta, não é a soma financeira. E a soma financeira, ou seja, trazendo todos esses valores para a data 1, descapitalizando, vai dar uma soma de 198 mil. Ali deu 200 mil, a diferença é pequena, então dá para trabalhar com essa média. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer uso do negócio chamado heurística. Já que a gente não pode prever futuro, né, então vamos trabalhar com média, porque aí fica uma coisa razoável. Os resultados não coincidem, mas ficam próximos. Eu estou fazendo isso porque eu vou fazer ensaios com aumento de padrões. Ensaio com aumento de padrões. Tá? Dá para passar para a próxima aba? A outra tabela. Esse ainda é a proposta da FENAJUF com 13 padrões. Não se assuste com esses números vermelhos. A gente pode descer? Ou não tem mais? E desce mais para a próxima. Pronto. Pessoal, essa tabela, eu peço que vocês olhem apenas para essa coluna. E até os números pretos, até os 25. É uma tabela que está circulando nas redes sociais, que foi elaborada por um agente de polícia judiciária de São Paulo e por um técnico de TI do Distrito Federal. É um pessoal muito proativo, preocupado com os destinos da categoria e que acredita muito nos milagres do aumento de padrões. E a gente ficou um pouco ocultado o padrão 1. Pronto. Observe uma coisa. Considerando ainda a taxa de 6%. O sujeito que vai ingressar no serviço público, ele vai ingressar com 10 mil, certo? Quem está no padrão 13, a nossa situação, 16 mil e pouco. O topo da tabela, no padrão 25, é quanto? 24 mil. Não consigo nem ver a tela. Aí eu pergunto inicialmente o seguinte: esses 24 mil que estão no padrão 25, ou seja, 12 padrões acima da nossa estrutura atual, né? Ele quanto valeria hoje se fosse um padrão 13? Como é que a gente calcula isso? Descapitaliza quantos padrões? 12 padrões. Então, qual o valor?
Estão ótimos. 24 mil e quanto? Que eu não consigo ver. Vai ser descapitalizado quantos padrões? 12, que é no padrão na data 13. A gente descapitaliza 1 mais 6%, elevado a 12, né, gente? Matemática financeira tem que ser por meio de calculadora mesmo. Mas eu acho que eu já fiz essa conta. A soma financeira ali, na segunda coluna ali. Quanto é que dá o do 25? 24, 750. Não, é... 23. Na coluna do lado. Na segunda coluna. 6. Quanto? O 25, na segunda coluna, dá quanto? Estou cego. Aí, na segunda. 604. 24, 604. Aí, esse aí que ele quer saber. É. Esse valor que você quer saber? É. 6, 6 mil? 0,90, 61. 6, 0,90, 61. Isso significa o seguinte: você olha para a planilha com 25 padrões, no padrão 25 a gente enxerga 24.660, mas na verdade esse 24.660 no padrão 3 valeria quanto? 6 mil. Gange, aproxima o microfone. Hã? Isso. 6 mil, ou seja, é deficitário. Agora olha uma coisa. Para o futuro servidor, essa tabela ele ingressa no PJU recebendo quanto? 10 mil. Aí ele vai se deslocar até o padrão 13, que é o caminho que a gente faz normalmente hoje. De 10 mil, ele vai saltar para quanto? Por 6 mil. Ele tem um decréscimo remuneratório. O aumento de padrões penaliza demais os futuros servidores. Prejudica a todos. O sujeito começa recebendo 10 mil. Quando chegar no ano 13, vai receber o equivalente a 6 mil reais. Estão percebendo a armadilha do aumento de padrões? Agora vamos fazer uma comparação. Desculpe. Igor, pode ir lá para cima? Pronto, está no topo, né? Para que a gente faça uma análise boa, plausível, a gente tem que recorrer à heurística matemática, eu falei. Então, veja, a vida funcional de um servidor dura quanto tempo? Quantos anos? 35. 35. Então, na nossa realidade, essa tabela da gente para no 13. A gente precisa fazer uma projeção até o padrão 35. A gente não tem como adivinhar qual vai ser o valor no padrão 35. Então, eu estabeleci um critério que vai ser o mesmo para as outras tabelas também, para que todas sejam submetidas às mesmas condições. Desculpe. As mesmas condições. Eu considerei esse valor do padrão 13, que é 25.332,36, como sendo a remuneração representativa do cargo. Né? Então, o que iria acontecer?
Os valores acima dele, até chegar ao padrão 35, iriam replicar esse valor, ou seja, esses 25 mil do padrão 13, eles vão ser sempre capitalizados até chegar ao padrão 35, para manter aquele valor representativo. Então, vamos ver, no padrão 14, a gente vai capitalizar quantos padrões? 1. Então, vai ser o valor do padrão 13, capitalizado no padrão. O 15 vai capitalizar quantas vezes o padrão 13? 2. E assim por diante, até chegar ao 35. Dessa forma, a gente preenche a planilha da vida útil do servidor, mesmo a gente sabendo que não vai coincidir no mundo real. Fazendo essa soma, quando a gente trouxer todos esses 35 valores para a data 0, vai ser a segunda coluna, a gente vai atingir uma soma de quanto? 476 mil. A soma. Não, segunda coluna. A primeira coluna não é a soma financeira, é a soma nominal apenas. A segunda, 476 mil. Então, aqueles valores todos dos 35 padrões, fazendo a soma correta, a soma financeira, né, eles na totalidade vão valer 476 mil. Vamos guardar. A gente pode ir para a segunda tabela? Essa segunda tabela, o que eu fiz? Eu aproveitei a tabela da FENAJUF, aproveitei os extremos. Né, a tabela da FENAJUF aprovada em Belém tinha 13 padrões, mas o que eu fiz? Eu inseri mais 7 padrões, de modo que ele ficasse no total de 20 padrões. E eu trabalhei com média geométrica dos steps. Sabe? Que a gente viu aqui nessa tabela anterior, que eles ficavam próximos. Né? Você trabalhar com os valores normais e trabalhar com a média, os resultados eram próximos. Então, traz plausibilidade. Quando você agora está no padrão 20. Quando você vai para o 21, dentro do nosso critério, o que a gente fez com o valor do padrão 20? Capitalizou um padrão. 21, 22. 2 padrões e assim por dentro até chegar no 35. Olha uma coisa, Igor, a gente pode andar para a direita? Vamos olhar para a segunda coluna, que é a soma financeira. Quando vocês descapitalizam todos os 35 valores e somam resultados, exatamente, qual o valor que obtém? Vocês se lembram quanto é que deu a soma dos 3 padrões? 476, né? Então, quando a gente adicionou mais 7 padrões, o que aconteceu com a soma? A soma financeira caiu para 379. Então, o servidor, ele vai ter prejuízo de 100 mil a menos. E para quem não tem direito à paridade e integralidade, isso vai significar um prejuízo no cálculo da média da vida funcional dele, né, à luz da emenda, né, da reforma da Previdência, a emenda acho que 103, 19. 103, 19. Então aqui, só por isso aqui, a gente só foi aumentar o número de padrões na proposta da FENAJUF, dentro desses critérios, pela heurística que eu apliquei, que já houve uma queda de 100 mil reais na soma financeira. Vamos para a tabela de baixo. Anual, você está usando? A taxa anual? Eu estou usando a média do INPC, a média de 10 anos. 6%. Essa é a tabela que está circulando nas redes sociais. É da base. Né? A gente agora tem 25 padrões. Vamos fazer a projeção até o 35. O que vai acontecer
Como é que a gente vai calcular esse padrão 26? Vai ser o padrão 25 capitalizado um padrão. E assim por diante. Quando a gente preencher todos os valores, aí vamos para essa tabela ao lado da segunda coluna. Quanto é que dá a soma financeira, a segunda coluna? Lá embaixo. Essa proposta que está circulando aí, com 25 padrões, é extremamente deficitária para o servidor. É. Extremamente deficitária para o servidor. 210 mil a menos, gente. Sabe o que significa na prática? É você entregar orçamento para o juiz. E o cara olha para o padrão 25, o TEC vai ganhar 24 mil no padrão 25. Mas essa visão de lei, quando faz análise financeira, ele não percebe o prejuízo que está tendo. Aí não é tão importante. Se vocês quiserem, eu posso parar por aí. Mas se quiserem, eu vou mostrar uma coisa bem interessante. Pode subir, Igor? Pronto, essa é a tabela da FENAJUF modificada. Se a gente fosse aproveitar aqui são 19 padrões abaixo, né? Vai até o 20. Se a gente mantiver os 19 padrões abaixo e quiser, por curiosidade, calcular qual seria o valor do 20º padrão, de modo que desse uma soma total financeira, igual aquela soma de 476 mil da proposta da FENAJUF, para poder igualar, para o técnico não ter prejuízo, o resultado do 20º padrão teria que ser 43 mil reais. Então, daqui a 7 anos, teria que ser 43 mil para compensar. Ou seja, os 25 mil não servem, né? Porque fica deficitário, já que a gente aumentou o número de padrões. Então, a gente teria que aumentar muito para 43 mil, o 20º padrão, de forma que ficasse uma coisa pela outra, não houvesse prejuízo. E se tornaria uma coisa normal, porque você daria um salto de 24 mil para 43 mil, fora da realidade, né? Então, também por isso, o aumento de padrões é desaconselhável. Se vocês quiserem, então, aproveitar a proposta da FENAJUF, aumentando mais 7 padrões, de modo que o resultado seja indiferente, aqueles 476 mil dos 13 padrões aprovados em Belém, os valores teriam que ser muito modificados. Por exemplo, o A1 teria que saltar de 18 mil para 22.800. E o valor, né, do topo, do padrão 20, teria que ir para R$ 31.800. Só desse jeito, essa tabela compensaria. Aí teria um valor total de 476 mil. A gente pode descer para estranha tabela, né, elaborada pela base. Veja aqui, olha, a mesma lógica. A remuneração do 25, mantendo os 24 padrões abaixo, teria que ser R$ 101.600 para poder ter o mesmo efeito daqueles 13 padrões da proposta da FENAJUF, dos 476 mil. Olha que salto, isso não queria passar. E para não precisar desse salto, se você for reconstruir, mantendo os steps, aí viria para essa coluna ao lado. Pode descer um pouquinho, Igor, por obséquio? Descer.
E lá para baixo. Pronto. Agora. Pronto. Ou seja, é a tabela da base. Para que ela não seja deficitária em relação à proposta dos 13 padrões da FENAJUF, o A1 teria que saltar de 10.900 para 19.000, essa outra coluna, à direita. Para 19.477. E ia subindo, e o valor do padrão 25 seria quanto? 40 e quanto? Eita, agora minha. 49 mil. Ou seja, essa tabela só não vai ser deficitária. Eu entendo o seguinte: esse valor, independente de aumento ou não aumento do teto, daqui a 7 anos ele tem que ir para 19 mil. Porque mesmo que a gente, eu até ajudei a formular a proposta aí, que foi unânime lá na plenária, que de 13 padrões, não é polemizando com isso. Mas mesmo mantendo os 13 padrões, não aumentando, se você não tem uma atualização futura, você pegou aquele valor de 20 mil reais, lá em cima, acho que era de nível 25, se transformou em 6 mil, daqui a, se não me engano, 7 anos. Mas se você pegar o padrão de 13, que é menor do que 20 mil, também daqui a 7 anos vai virar. Então, eu creio que independente de aumento ou não aumento de padrões, não estou polemizando com essa questão. Sim. A grande questão é garantir uma atualização futura, porque senão o prejuízo, mantendo os 13 padrões, pode até ser pior. Tem que haver atualização monetária para qualquer contexto, com o 13. Só que tem um detalhe. Vocês conhecem algum precedente de novo plano, enquanto não houver a integralização do anterior? Por exemplo, quais foram os motivos da negativa do STF para não encampar a reestruturação? Essa proposta da FENAJUF agora. Tem uma parcela em 2025 para receber. De fevereiro. Então, a gente vê na prática que, enquanto não houver integralização, não haverá um outro PL. Seja de reestruturação, seja de reposição inflacionária. Quando você aumenta, por exemplo, para 25 padrões, vai ter que esperar muito para que haja uma atualização monetária. E o sujeito, o servidor, ele vai ficar recebendo um valor defasado durante todo esse tempo de espera, até que aconteça uma atualização monetária. Esse aumento de padrões também apresenta essa dificuldade, já que ele demora muito para ser integralizado. Integralizado quer dizer, até que algum servidor receba o valor máximo. Então, a integralização só ocorre nesse contexto. Enquanto ninguém receber o valor máximo, o plano não é integralizado. Só que com o aumento de padrões demora muito para chegar lá, para depois se pensar em atualização monetária e ter todo aquele processo legislativo. Não vai. Negociação com o STF. Não há garantia que o STF de cara vá permitir uma atualização completa, que eu acho que, inclusive, houve uma 18%, 19%, mas foi inferior às efetivas perdas, né? Ainda está devendo. Se passar de 13 para 25, nós vamos ficar 12 anos parados. Parado. Corroído pela inflação. É corroído pela inflação. E tem mais um detalhe. O conceito de juros. Alguém pode dizer o que significa juro? À luz da matemática financeira? Assim, pode... O que é juro? Qual o conceito? É uma compensação, uma recompensa pelo uso do capital alheio durante o tempo. Então, por exemplo, você tem R$2.000, empresta para alguém durante 5 meses. É justo que esse alguém, daqui a 5 meses, pague os mesmos R$2.000?
Não, porque ele usou o seu capital durante 5 meses, você ficou impedido de aumentar a sua riqueza durante esses 5 meses. Então você tem direito a uma recompensa que se chama juros. Quando você aumentar o número de padrões, nessa hipótese para 25, você tem uma tabela aprovada, mas o servidor não vai dispor daquele dinheiro automaticamente. Vai esperar durante muito tempo para poder dispor daquele valor máximo. Isso, na prática, seria o equivalente a os servidores emprestarem dinheiro à administração durante muitos anos e só depois a administração deve devolver para o servidor sem pagar juro algum. Só o fato de esperar 12 anos para poder ter aumento Já é o suficiente. Então, um aumento de níveis, ele desafia o conceito de juros também. Bom, basicamente é isso. Ia ter outras coisas, mas não quero cansar vocês. Acho que isso é o suficiente. Obrigado. Só um minutinho. Então, nós vamos passar para as perguntas, ok? Gente, deixa eu só mencionar para vocês. Na programação, se vocês tiverem boa vontade aí para olhar, foi colocado de 13h30 a 14h30, 1 hora, para abordar 4 itens de alta relevância dos técnicos, sendo que as atribuições, do meu ponto de vista, é o mais principal. E eu quero falar do técnico judiciário porque não é assim, o técnico está tomando uma rasteira. E eu que tive a ideia, que está fazendo 1 ano que eu tive a ideia, o Gandhi falou um pouquinho, mas ele não sabe da totalidade do meu trabalho para que culminasse com um desfavorecimento para a nossa carreira. Então, é só para vocês verem, são 4 itens em 1 hora. Isso é impossível. E eu quero falar para vocês, se a descrição do cargo ficar assim, a gente não vai ter nenhuma valorização. Porque lá está colocando a gente muito inferior, que a gente não é. Então, agora eu vou passar para as perguntas. Quem deseja perguntar algo, nós vamos tentar ser objetivo, e o Gandhi também objetivo, mas com excelência e de forma que satisfaz a todos. Olha, é o seguinte, as perguntas difíceis para a Leocádia, para mim as fáceis. Tá. Então, eu acho que ele, no fundo, levantou a mão primeiro. Pode ser você. Microfone, Cássia, por favor. Ou a outra pessoa. Gandhi, boa tarde, tá bom? Eu compreendo perfeitamente, você botou de forma muito clara, que para todos nós é muito mais benéfico permanecer como a proposta foi aprovada. São 13 padrões e assim, não tem discussão. Para nós é o melhor dos mundos. É justo comigo, que já estou na segunda metade da carreira, mas sou novo. É justo com os colegas que já deram uma vida, né, para esse PJU. É justo com todo mundo, com os aposentados, com os na ativa, com todo mundo. Só que nós temos agora 43, salvo melhor juízo, acordos firmados entre o Executivo e os cargos do Executivo Federal. Na avassaladora maioria desses acordos, as carreiras que já não estavam com 20 padrões, agora estão. Não porque se discuta que é menos ou mais benéfico, porque efetivamente aumentar padrão é menos benéfico para em qualquer contexto. Contudo, não há, pelo menos essa é a expressão que vige aí em todo lugar, não há orçamento possível que se discuta de forma clara de onde é que vai sair 20 bilhões para pagar, vamos dizer assim, 3 e 4 parcelas, a proposta que nós aprovamos, da forma como ele está com 13 padrões. E em alguns lugares, né, em vários desses fóruns que a gente vê na internet, nos grupos de WhatsApp, a questão do aumento de padrões para 20, porque 25 é um absurdo, se pauta também na ideia de que você aumentando o tempo da carreira, você diminui o impacto disso no tempo, o impacto desse gasto no tempo.
E você consegue, dessa forma, diminuir o impacto orçamentário disso na execução. Então, permite se discutir de alguma maneira ou de outra alguma vantagem econômica mais viável. Porque, com muita sinceridade, eu não consigo verificar, e alguns colegas também não o conseguem, que o impacto de 20 bilhões ou mais de 20 bilhões, como os 13 níveis, vai ser possível. Não porque esse dinheiro não existe, lógico que ele existe, ele está em algum lugar. Mas porque ele não vai ser permitido a nós conseguirmos, com 13 níveis, e eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou discutindo que tem que se falar que tem que ser 20, tem que ser 20. Não, para mim, inclusive, tem que ser 13. Mas então a gente devia estar discutindo também onde é que a gente vai achar esse dinheiro. Para explicar, são 13 níveis e o dinheiro necessário para implementar o plano está aqui, aqui e aqui. Porque se não for assim, a gente vai fazer uma discussão necessária, importante, que, né, permeia a vida, não só profissional, mas pessoal de todos nós, mas vai chegar no Congresso e isso não vai ser levado em consideração. Entende? Então a questão que eu penso é a dificuldade que nós temos de manter os 13 níveis no ponto orçamentário. Onde é que a gente vai achar o dinheiro necessário para implementar em 3, 4 parcelas, como via de regra têm sido, né, implementadas os outros planos anteriores. O Gancho, deixa eu só dar uma palavrinha. Você me permite eu dar uma palavrinha? Eu atualmente estou aposentada e eu abracei a causa do fim da taxação previdenciária, que é uma taxa que é cobrada de todos os servidores que já aposentaram. Na realidade, não é uma taxação, é um confisco. Então, normalmente, quando eu chego para qualquer autoridade abordando que é injusta a taxação, eles perguntam para mim assim, qual é o impacto orçamentário? E eu respondo com uma pergunta. Qual é o impacto orçamentário no bolso do aposentado desses mais de 20 anos de contribuição? Eles ficam calados. E outra coisa, todo direito que a gente perde é exponencialmente, mas é muitas vezes mais difícil do que a gente tentar impedir essa perda de direito. Então, eu estou falando porque, com relação à taxação, ela era para ela vigorar por um tempo. É claro que o governo não quer perder a receita, né? E isso não é só de nós, servidores federais, são vários. É mais de 6 bi que eles vão perder. Então, o que eu assim, sugiro todo mundo pensar, para as emendas, existe dinheiro para pagar as emendas? Tem, não tem? Agora, a mesma coisa, gente, eu lembro de um tempo atrás, com relação ao teto, quem é da Justiça Federal pode confirmar, começou a ter uma redução da despesa. Sabe onde que caiu a redução da despesa? Foi no estagiário primeiro, foi no servente, no porteiro. Então, começa essa perda, as pessoas perderam o emprego na Justiça Federal para tentar diminuir a receita. Nenhum juiz saiu. Nós, servidores, também não. Mas todos esses que ganhavam menos foram os que foram demitidos da Justiça, e não foi um, nem foi dois. Nós somos, hierarquicamente, inferiores, vamos dizer assim, né? Recebemos menos. Então, eles vão jogando isso em cima da gente. A mesma coisa entre nós, os técnicos, os auxiliares, né? A gente tem um exemplo, o que os auxiliares são hoje no Citraem, que são pouquíssimos. Quase que mais de 3 pessoas, dá para mencionar quantos são. Nós somos os segundos. Então, eu sugiro assim, quem é sindicalista, a gente não pode pensar negativo, a gente não pode desistir. E eu não desisto. A minha esperança não acaba. E eu espero ter alguns para ficarem comigo, porque eu vou ficar até o fim. Eu quero acabar com esse confisco previdenciário. Para vocês terem ideia, nós temos aposentados com mais de 101 anos de idade. Sabe quando que acaba a taxação? Com a morte. É justo uma pessoa que trabalhou, que pagou o correspondente para a aposentadoria, continuar pagando uma taxação com 101 anos de idade? E esse filiado de 101 anos de idade, ele está filiado
E nós estamos filiados à FENAJUF para que a gente defenda ele, porque ele não tem condição de ficar aqui como a gente está hoje, num dia de sábado. Então, eu sugiro que a gente pense positivo. Onde vai vir o dinheiro? Vamos tirar das emendas. Por que não? Gandhi, eu passo para você. Obrigado. Ele já foi respondido. É o Gandhi ou é? Dê a sua resposta para ele, porque eu me senti... Olha, eu ia falar de um outro ponto, mas é muito boa a sua intervenção, porque eu já vou antecipar. Conversei com o Alexandre Magnus, né, e ele me autorizou a fazer uma solicitação ao Citraeng durante minha palestra. Existe um problema grande. O problema é que, em primeiro lugar, não foi revelado o impacto orçamentário. Quando a FENAJUF protocolizou no Supremo e no CNJ a proposta, foi a proposta crua. E na plenária de Belém, se eu não me engano, foi contratado o economista Luiz Alberto, ele apresentou um documento técnico muito interessante a respeito disso, e aparentemente esse documento não foi usado. Eu não estive na plenária, mas me disseram que Luiz Alberto garantiu que tinha dinheiro, inclusive para aquela proposta. E tinha dinheiro prevendo a HPTIC. Segundo me disseram, a HPTIC não passou, isso significa que sobrou ainda um pouco mais de dinheiro. E mesmo com a previsão da HPTIC, quem esteve em Belém me contou que o economista consultor Luiz Alberto, pessoa, é uma graficação para a área de TI. Ele disse que tinha dinheiro. Aí o que aconteceu? A FENAJUF tentou a antecipação da última parcela, tentou para este ano, para que houvesse a integralização do plano de reposição inflacionária. Sem integralização não tem outro PL. Inclusive, eu acho que não há nenhum caso precedente de serviço público de PLs, enquanto um PL não foi pago na integralidade. Isso que aconteceu por causa da restrição do artigo 21, né, a doutora Roberta esclareceu bem, o mandato presidencial de Lula vai até 2026, né? A proposta inicial da FENAJUF era para que a integralização ocorresse de 2024, logo após o pagamento da última parcela, antecipação, até 2026, aproveitando o atual mandato do presidente Lula. O plano era esse. O STF cortou, porque não aceitou antecipar. E 2 anos seriam poucos, seriam insuficientes para um parcelamento do plano do porte, daquela proposta da FENAJUF aprovada em Belém. Né? Aí, a saída foi pensar na implementação do plano para depois do mandato do presidente Lula. Foi a única saída. Então, agora, o que está acontecendo é a previsão do plano, a pretensão é que o plano ele seja implantado, parcelado entre 2027 e 2030. Foi contratado um outro profissional, que foi o doutor Nepomuceno. Vladimir Nepomuceno. Vladimir Nepomuceno, obrigado. Ele apresentou um documento técnico. Só que tem um problema ali. Né? A FENAJUF ela atualizou aqueles valores da proposta de Belém. Então, os 25 mil dos técnicos saltaria para 31 mil, já pensando no contexto de 2027 e 2030. E os 29 mil dos analistas saltariam para quase 37 mil. Mas isso daí é o valor em 2030. Esses são os valores de 2030. Né? O doutor Vladimir apresentou um documento técnico, só que na página que fala em impacto, ele colocou despesas. Despesas. A gente sabe que o impacto, o que é o impacto? É a despesa futura menos a despesa atual. Assim, a grosso modo. Esse seria o impacto.
Ele botou apenas as despesas futuras. Por exemplo, em 2030, colocou uma despesa futura de 115 bilhões. Isso assusta todo mundo, né? E isso acaba se tornando um marketing negativo, porque chega às mãos do presidente do STF um valor, chega ao STJ, isso mesmo é realidade. Se o cara não for muito centrado, ele vai achar que aquilo é um impacto, até porque no cabeçalho da página tem falando impacto. Não tem um impacto no documento. E eu falei para o Alexandre Magno, eu particularmente tenho essa preocupação, aí ele disse que eu submeti essa mesa, né, a Leocádia, a possibilidade da contratação de um profissional para o cálculo efetivo do impacto da proposta da FENAJUF no quadriênio 2027-2030. Pode ser um Washington, muito bom, muito famoso, brilhante. Pode ser doutor Nepomuceno. Eu não sei como é que está a relação com Luiz Alberto. Aí Quer que eu responda? Nós Eu temos gostaria um de falar tópico sobre isso aqui, também. que é a apresentação de propostas. Aí a gente colocaria nesse tópico, ok? Tá? Entendeu? A gente não vai responder agora. Vamos terminar as suas perguntas e isso vai ficar para a proposta. O TEA se prontificou a fazer esse cálculo, né? Mas o ideal é que vocês contratem alguém famoso, porque existe um negócio na filosofia chamado de critério de autoridade. E esse pessoal que é muito acostumado a lidar com o sindicalismo, ele vai ter uma aceitação maior, um documento elaborado por eles. Mas, independente de eu fazer, eu já antecipei aqui os desafios, né? Essa questão dos dados, mas eu posso aproveitar os dados de Lisalberto, porque o documento que ele elaborou é muito completo. Mas tem aquela questão da dinâmica da progressão, que está, se eu não me engano, no artigo 5º da Lei 11.416. Todo ano há uma progressão. Então, a gente tem que olhar essa dinâmica até 2030. E tem também os novos entrantes, os futuros servidores, que a gente não tem como prever. Aí eu teria que recorrer, um negócio de matemática, cadeias de Markov, mas só se houver um padrão probabilístico. Se houver padrão probabilístico, quando há, a cadeia de Markov permite uma previsão do futuro. Existe esse recurso na matemática. Mas se não houver a inclusão desse item, a previsão de novos futuros servidores, não vai ser tão relevante, porque os futuros servidores não vão pesar tanto no orçamento. Mas a progressão tem que ser levada em conta. É isso. Então vamos, o próximo, teve um aqui na frente que tinha levantado a mão primeiro, depois ela tinha levantado da primeira vez que eu perguntei, ok? Então vai a Valquíria e vamos tentar, tanto a pergunta quanto a resposta, ser mais objetivo, para que a gente possa contemplar todos, ok? Você falou dos 13 padrões, que realmente tem que manter e tudo. Você falou dos 13 padrões e falou que realmente tem que manter mais vantagens, você explicou tudo, né? A gente nem entendeu. Agora, a minha dúvida é o seguinte, mesmo mantendo esses 13 padrões dentro do orçamento, é claro, como ficaria a situação para a gente encerrar com esse abismo que existe entre o técnico e o analista para retornar e ter o 185,70? Isso estaria dentro da conta que a FENAJUF fez para poder caber no orçamento? Esse cálculo, aplicando o 185,70, foi feita essa conta dentro do orçamento, incluindo a nossa antiga chamada, né, sobreposição? Sim. Vou até repetir o que eu falei. Quem esteve na plenária me disse que o Luiz Alberto, consultor econômico que fez o documento técnico, ele alertou que cabia no orçamento. Isso para o triênio, 2024 a 2026, naqueles valores aprovados de Belém do Pará. Ele falou que era possível isso, né? Então, assim, a informação que eu tive foi essa. Que o Luiz Alberto, esse pessoal, né, Luiz Alberto, Washington e o Vladimir, é um pessoal muito enfronhado, inclusive em dados oficiais. São as pessoas certas para elaborar um documento. Então, o cara assegurou, me disseram que ele assegurou que haveria. Sim.
Pronto, foi a proposta que ele levou em consideração. Gente, agora vamos terminar as inscrições. Próximo a você. Ei, Gandhi, acho que a gente já conversou um pouquinho, né? Lá no seu grupo também, já trocamos algumas conversas até no privado. E assim, eu já disse que eu sou um analfabeto em matemática, não entendo, até conseguir entender um pouquinho do que você quis nos explicar aqui. Eu não sei se você já fez essas projeções, mas eu acho que até esse especialista, nessa proposta de contratação desse especialista, eu acho que seria muito importante de ser feita, no sentido de que... Como se daria isso na prática mesmo? E se a administração impor para nós uma elevação de padrões? Se a administração impor, olha, a gente concede o 185 desde que seja com 20 padrões. Né? Essa é uma dúvida assim, que eu vejo de muitos colegas. Isso seria benéfico? Eu acho que seria importante a gente fazer essas projeções assim, da tabela. A gente se manter com 164 com 13 padrões ou 185 com um alongamento de carreira. Eu acho que seria importante, porque como muitas carreiras estão sendo alongadas, eu acho que a gente precisa estar preparado, né, para o que está aí por vir. E outra questão é sobre esses prejuízos, né, ao longo do tempo. Isso seria corrigido se a gente conseguisse, junto com a reestruturação da carreira, a aprovação da database? Esses prejuízos seriam minimizados? Vamos lá. Ótimas perguntas, todos vocês. Em primeiro lugar, é o seguinte, vamos supor que... Bom, a gente sabe que o governo não deu uma negativa, nem apresentou contraproposta. A gente não pode morrer de véspera feito peru, não tem esse ditado, né? Morrer de véspera feito peru. Né? E o 185, você não precisa aumentar padrões para ter o 185. O 185, na verdade, é uma relação percentual, uma relação proporcional. Né? Então, nessa proposta de Belém, 185, técnico 25, analista 29. Chega a 185. Ah, mas com 13 padrões não é possível. Então, será mais benéfico que você baixe um pouco a proposta. Técnico para 23, 22 mil e analista, né, formando os 85%, do que você aumentar padrões. Aumentando padrões é o pior veneno que existe, porque quando você aumenta padrões, os 25 não são 25. Aquilo é apenas um valor nominal. O valor financeiro dele cai muito. E a pior realidade, para o futuro servidor, é devastador. Né? Para o aposentado é muito perigoso. Porque o aposentado ele não tem mobilidade na tabela. Tem um pessoal prometendo, inclusive, progressões sucessivas. Não, basta fazer progressões sucessivas, as coisas não são assim. O aposentado ele está seguro com 13 padrões. Então você vai tirar o sossego do aposentado, né? O aposentado está tranquilo lá com 13 padrões. Ah, não vou aumentar padrões, vai ter progressão sucessiva. E se o STF não concordar com a progressão sucessiva? Ah, quer aumentar? Então vamos mandar assim mesmo, sem progressão sucessiva. E se o processo legislativo não concordar, o Congresso Nacional não concordar em fazer essas progressões sucessivas, o presidente da República não sancionar, disse, não, eu sanciono, mas tem que tirar essa progressão sucessiva. Deve ser prejudicar eternamente o aposentado. Né? Então, é basicamente isso. Você não precisa aumentar padrões para ter um 185. Porque, por exemplo, num contexto de 20 padrões, se você baixar de 25 mil técnico para 22, ainda assim vai ser vantajoso do que aumentar mais 7 padrões. Do ponto de vista financeiro, ainda vai ter uma vantagem imensa. Né? Se você aumentar 7 padrões, né, e colocar 25 mil no padrão mais elevado, esse 25 mil vai cair para uns 16, 17 mil reais. Ou seja, numa negociação, será muito mais vantajoso você
conquistar para o técnico 22 mil com 13 padrões do que 25 mil nominais com 20 padrões. Me lembrei agora de uma coisa, no executivo houve aumento de padrões para 20 padrões, mas não foi do jeito que o pessoal do PJTOG defende, não. Eles aumentaram 5 padrões para baixo, 2 padrões para cima. E houve um reenquadramento inicial de todo mundo no topo da tabela. Quem entra pelo cano é o futuro servidor, nesse caso. Só o futuro. Aumento de padrões prejudica alguém. Alguém vai ser prejudicado. Manutenção de 13 padrões, ninguém se prejudica. Posso? Gente, eu lembro que tinha uma pessoa aqui e tinha uma no final. Vocês foram respondidos? Tá. Então, Licença. não, é porque ela tinha pedido primeiro, Nélia. Pode vir você. A boca está seca. Alguém passa o microfone? Não, eu acho interessante o seguinte, ó. Quando a gente fala em orçamento, o que a gente pensa? Orçamento de quem? Como a gente é convencido, meio assim, discurso dominante. A gente pensa em orçamento. A gente pensa em orçamento do governo. E o orçamento nosso? Né? Porque a gente tem que reivindicar, a nossa proposta tem que ter a ver com o que é justo para nós. Há todo um debate aí sobre se a proposta, o projeto que a gente apresentou, que a gente debateu, né, é muito grande, né, implica em um valor muito grande ou não implica em um valor muito grande. Agora, eu acho interessante analisar o seguinte. A Anajus, Gandhi, diz que o valor da nossa proposta é muito alto. Mas para eles é muito alto a sobreposição de 85%. Não é equiparação com os outros poderes. Isso não é muito alto. Agora, a equiparação de 85% que faz justiça, né, com uma distorção que existe na carreira, é o que para eles é muito alto. Evidentemente que tem lá o arcabouço fiscal, né, a lei, né, de responsabilidade fiscal, tem todo, né, e a gente, né, mas primeiro o seguinte, a nossa proposta ela não tem que se ater a isso, porque é o seguinte, os juízes, por exemplo, estão lá articulando quinquênios para eles. E não entra no arcabouço fiscal, não entra né, na lei de responsabilidade fiscal. De 2020 até ano passado, o aumento de investimento, de dinheiro em investimento do judiciário foi, eu não tenho o valor agora exato, eu tenho ali numa tabela lá, mas foi em torno de 120%, o aumento de investimento do judiciário. O aumento da folha do judiciário foi em torno de 20%. Né, que a Rose até me pediu para mim trazer esses números do Washington de uma live que eu fiz. 20%. Desses 20%, o nosso reajuste foi de 12%. E os outros 8%? Porque se você pega um montante aqui, ó, um montante aqui, pega a metade. A metade foi 12%, tá? A outra metade, para poder chegar na média de 20%, tem que ser 8 a mais, né? 28%. Agora, se você pega, se isso aqui é menos da metade, para poder chegar nessa média de 20%, alguma coisa tem que ter aumentado muito mais de 20%. E o que foi? A licença compensatória. Essa produtividade que é o servidor que faz, para o magistrado ganhar. Então, nem esses 20%, que é muito menos dos 120%, e que é muito menos do que o arcabouço permite, porque o arcabouço permite mais do que a inflação, né? Até 2,5% a mais do que a inflação, mesmo o teto de gastos antigo permitia a inflação, esses 20% é muito menos, e mesmo esses 20% nós não ganhamos esses 20% também. Então, pode ser o seguinte, que a gente apresente o que é justo para nós, que a gente não tenha força de garantir o que é justo para nós, porque tem arcabouço fiscal, porque tem né, lei de responsabilidade fiscal, e que
né, como a deputada estadual falou hoje, a gente pede alguma coisa e ganha outra. Isso depende da nossa força, da força da nossa luta. Agora, na nossa reivindicação, nós não vamos nos limitar a arcabouço fiscal, nós não vamos limitar a essas leis que foram feitas para prejudicar servidor público, gente. Nós temos que dizer o que a gente... É claro que a gente tem que fazer os cálculos também. Apesar de que, eu concordo com a proposta da gente, né, contratar o especialista para fazer os nossos cálculos, porque a gente se arma na negociação, evidentemente. Mas, apesar de que isso é bom para nós, a gente se armar com esses dados, não é obrigação nossa. Porque obrigação seria deles, da administração, dizer, olha, esses são os valores. Isso aqui, a nossa contraproposta é essa, porque a gente pode isso, a gente não pode isso. Nem eles conseguem calcular esses valores. Pelo menos não apresentaram. Então, nós temos que calcular sim. Mas não é uma coisa assim que, vamos dizer assim, o movimento sindical está errado porque não apresentou os valores. Vamos procurar os valores, sim. Mas o movimento sindical tem que colocar os valores nossos. Né, do problema do técnico que ganha muito menos, né, do problema da defasagem inflacionária. Então, essa é a nossa luta. O que a gente vai conquistar, bom, depende da nossa força. É isso, obrigado. Mais 40%, né? É isso, CNJ. Olha só para terminar, gente, desculpe, só para terminar. Nós temos que contratar economista, eu concordo com a proposta. Agora é o seguinte, também. Economista depende, tem aquele que é mais vinculado a um comprometimento com, né, com não sei o quê, com não criar conflito com o governo, outra, mas... Né, um cara que participou da elaboração de todos os nossos PCS e chegava no STF e dizia para o pessoal do orçamento, olha só, questionava os caras ficavam sem falar, é o Washington Lima. Esse é um cara que eu confio. Colega, você vai fazer pergunta? Danúbia, microfone. Oi, meu nome é Diana, sou servidora do TRT, Sete Lagoas, aposentada. Quando você falou no primeiro momento, desculpa, boa tarde, Gandhi. Quando você falou no primeiro momento sobre extinção do cargo de técnico, será que eu falo bobagem quando eu falo assim, tudo bem, pode extinguir, desde que todos os técnicos passem a ser analistas. Estou certo ou não? E aí, a partir de aí, quem for entrar, entra como analista. O artigo 37 da Constituição não permite transposição de cargos. Mas isso já aconteceu no tribunal. Não sei se alguém lembra. Não, eu acho que já mudou apenas a nomenclatura. A da Constituição podia. A Constituição não é de 88, gente? Isso aconteceu depois que eu entrei no tribunal em 92. Aconteceu. Eles chamavam de... Pessoal. Muita gente que, inclusive, era da limpeza. Pessoal, vamos só falar de cada vez? Agora é o último que vai fazer pergunta para o Gandhi. Na realidade, são duas pessoas que a Nélia tinha levantado a mão. Pode ser a Liana? Então, a gente pode encerrar com a Liana na pergunta? Tinha uma pessoa ali atrás, eu não estou vendo ela mais. Então, vai, Liana, fica sendo a última pergunta. Não, era a atendente, que virou atendente, que era a 8ª série, virou auxiliar, que era 2º grau, inclusive no salário. Isso aconteceu. Eu estou no PJ1, eu vi isso acontecer. Meu colega fez concurso de atendente e virou auxiliar sem fazer concurso. E o salário foi para o de auxiliar. Difícil é para a Leocádia. Essa pergunta é difícil para ela.
Vamos lá, a última pergunta. Ouvi atentamente, aprendi muito, né? Matemática financeira é muito complexa mesmo, mas deu para entender. Agora, eu só quero falar o seguinte, não é o momento, porque vamos ter o espaço para as propostas. Eu inscrevi uma proposta que é fruto de uma solicitação que eu fiz no dia 27 de janeiro de 2024, porque eu percebia que assunto de carreira, orçamento e finanças públicas, isso não é para qualquer um. Eu acho que tem que ser especialista, tem que ser um profissional que tenha formação para nos dar um embasamento técnico. E como isso, não fomos atendidos, um grupo fez esse pedido. Não fomos atendidos. Hoje, nesse espaço que estamos tendo, que está sendo muito importante para nós, e foi com muita luta que conseguimos estar aqui hoje, nós estamos fazendo a proposta, eu e Valquíria, solicitando ao Citraeng, e isso já desde janeiro, né? Então hoje a gente só vai colocar em forma de proposta, porque já fizemos em requerimento, solicitando um especialista. E hoje nós temos ainda mais uma situação que reforça a gente ter um especialista para discutir com a base, porque a FENAJUF está provocando os sindicatos, as entidades sindicais pertencentes à federação, para fazer estudo, discussões com a base, de temas complexos, que são esses que nós acabamos de assistir a palestra do Gandhi aqui. Então, eu acho que é essencialmente um especialista para debater as questões que estão no foro de carreira, os desdobramentos que estão ocorrendo lá, e como a FENAJUF está dando essa oportunidade dos sindicatos se reunirem com a base, né, os sindicatos se reunirem com a base, nós temos que ter um parecer técnico, um especialista para discutir junto conosco. Agora, no meu pedido, e eu queria até depois pegar a assinatura de todos os técnicos que concordem com essa minha proposta, eu peço que seja um especialista sem viés político, imparcial, isento, porque nós queremos discutir nossos temas com justiça, prioridade, urgência e seriedade. E excelência. E excelência, porque o especialista fará isso para nós. Então, é isso que eu queria falar. Tá. Eu tenho até pessoas para indicar. Já entrei em contato com o Washington, né? E tem uma outra pessoa para indicar. Aí, depois, o sindicato terá a oportunidade de analisar a proposta e nos dar a resposta. Sim. Tá então, bom? aí vamos deixar isso, então, para as propostas. Tá. Mas só para dizer que nós estamos nessa luta desde janeiro. E você sabe disso. Gente, então vamos aplaudir o Gandhi, que veio lá da Paraíba, para trazer informações para a gente.